dia, gente. Bem-vindos. Que bom já ter 43 pessoas aqui num domingo de manhã. Caramba. Ficamos muito felizes. Enfim, primeiramente queria agradecer o convite feito pelo Arnaldo, que demonstra um reconhecimento, né? Enfim, e fico muito feliz por esse espaço. E agradecer a Gencom nessa organização e o pessoal da Ludific por essa organização dos eventos em português. Estamos aqui, então, hoje nesse debate de um panorama do design de jogos na educação. Eu, Leandro Costa e Daniel Martins. Vou fazer uma apresentação mais elaborada deles mais à frente. Mas aí, como o Arnaldo me deu a possibilidade de falar um pouquinho no início, então vou começar um pouco com assim, o que eu penso em relação a design quando eu penso em design de jogos na educação, né, que vem muito da minha experiência, da minha pesquisa. Vou tentar falar em uns 10 minutinhos, tá? Se eu correr muito, vocês me perdoem. Quem eu sou? Eu sou professora, pesquisadora na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é uma escola de saúde que fica dentro da Fiocruz, uma escola técnica na área de saúde. E essa escola tem todo um viés politécnico, de formação crítica, de formação omnilateral dos estudantes. E acabei de terminar meu doutorado na PUC-Rio, no departamento de design. Faço parte do Link Design, que é um laboratório que trabalha a interação, linguagem e construção de sentidos junto ao design. Faço parte do grupo de pesquisa Jogos e Saúde da Fiocruz e da Ludus Magistério também, evidentemente. Que é esse grupo incrível de professores diversos, né, e educadores, pesquisadores e designers que estão pensando jogos e educação. Então, assim, na minha experiência, nessa pesquisa de doutorado, eu trouxe uma vivência de sala de aula, e eu acho que é uma das formas mais potentes que dá para pensar em design de jogos e educação, é o design de jogos na escola, por estudantes. A criação e adaptação de jogos por estudantes. Por quê? Vou chegar no porquê já já. Bom, na minha pesquisa, essa pesquisa partiu de uma vivência de sala de aula em que eu propus para os estudantes criarem jogos analógicos, a partir de um processo de pesquisa. Porque lá na escola tem uma disciplina que ela é fundamentada em um processo de pesquisa, que os alunos fazem ao longo de um ano, e sempre no final eles apresentam de alguma forma. E eles já usavam o recurso do vídeo, já apresentavam em forma de peça de teatro, de várias maneiras. E eu falei, eu acho que o jogo tem esse potencial de ser não só um recurso de apresentação, mas um recurso de construção de pesquisa, de construção de discurso, de construção de expressão sobre o mundo. E como a gente também trabalha muito essa questão de um olhar crítico, né, de uma construção de um olhar mais aprofundado sobre diversas questões de política, de saúde, de trabalho, da própria ciência, eu levei essa proposta. Mas não é fácil, né, como dá para imaginar, você fazer um jogo com estudantes de ensino médio. E aí, uma das coisas que eu comecei a buscar na minha pesquisa de doutorado foi justamente outras práticas. E aí eu encontrei muitas práticas voltadas para jogos digitais, mas que aí, em geral, o foco estava na programação, ensinar os estudantes a programar, as crianças a programar, desenvolver um certo pensamento computacional, um pensamento lógico voltado para a programação, e aí não importava muito os jogos que eles estavam fazendo. E aonde eu encontrei uma preocupação maior com os jogos em si, com a conceituação, com a representação do mundo, foi no César, né, que é quem, enfim, no NAVE, nas escolas técnicas ou em cursos específicos para ensinar game design. E eu estava buscando alguma coisa que me sustentasse para fazer um processo melhor com os estudantes do ensino médio. Em uma disciplina que tinha 3 horas a cada 15 dias, é uma aula quinzenal. Então, se a gente também perde uma aula, a gente ficava um mês sem encontrar os estudantes. E aí eu fui encontrar esse fundamento, não só no design, que é onde eu estava, né, e em formas de visualização do processo de projeto que vem do design, técnicas e métodos que vêm do design, de projeto, né, de como organizar e sustentar um projeto colaborativo, mas também nos estudos da linguagem, nos estudos de multimodalidade, na pedagogia de multiletramentos, né? Hoje em dia o letramento é muito falado, e a gente pode até dizer que todo letramento é multimodal, porque você
Quando você escreve num suporte, você tem certas escolhas de representação. E a gente parte muito também dessa concepção dos estudos da linguagem, de gêneros discursivos. Então, um gênero ele não é apenas uma forma de escrever, uma forma de falar, ele é uma forma de agir socialmente. Então, você tem certos gêneros, você entra numa sala de aula, você mais ou menos sabe como agir. Você entra numa sala de cinema, você mais ou menos sabe como agir, porque você vai aprendendo ao longo da sua socialização, das suas trocas, das suas interações sociais. E um jogo também é um gênero discursivo multimodal, porque você tem, seja um jogo digital, seja um jogo analógico, você tem um suporte, você tem visualidade, você tem verbalidade, você tem ações sociais que estão vinculadas ali, relacionadas, você tem uma inserção numa cultura que é maior. Então, essa pedagogia de multiletramento me ajudou muito, porque eles vão falar em uma prática situada, ou seja, os alunos praticarem aquela linguagem em um contexto minimamente situado, né, real, vamos dizer assim, ou simulado. Um enquadramento crítico, que é pensar como que esses produtos culturais, como que essas mensagens nessa linguagem multimodal são construídas e são situadas socialmente, politicamente, quem é que produz, quem é que lê, como que a gente pode ler de uma forma mais crítica. A instrução aberta, que seria trabalhar essa linguagem em si, né, proporcionar que os estudantes desenvolvam uma metalinguagem, né, pensar como essa linguagem se estrutura, quais são os termos que a gente usa, quais são as estruturas que estão envolvidas ali. Então, no caso dos jogos analógicos, vamos pensar mecânicas, regras, como é que essas mecânicas se transformam em experiências, como é que a gente representa coisas do mundo dentro do contexto do jogo. E a prática transformada, que seria pegar isso tudo e que os estudantes conseguissem transpor isso para sua realidade, para sua prática, né? E eles se baseiam muito no conceito de design, que tem tudo a ver com os estudos da linguagem também. Se a gente pensar que quando a gente cria uma frase, a gente não cria uma frase do nada, mas a gente cria a partir de todas as frases que já foram ditas e que a gente teve contato. Da mesma forma, qualquer produto cultural que você vai criar vai partir do que você tem de referências, né, do que foi criado naquele contexto, do que você teve acesso. Então, e aí junto a isso eu queria trazer só mais uma referência, que é o Eric Zimmerman, que ele é muito conhecido pelo livro que ele escreveu junto com a Kate Salen, que é o Regras do Jogo, né, Rules of Play, que é uma super referência da área. Mas ele tem um texto que eu acho muito inspirador, que foi muito inspirador para mim, que ele vai falar de uma gaming literacy, que seria um letramento em jogos, mas ele usa o termo gaming, que é uma forma meio provocativa também, porque ele fala que to game a system, né, em inglês, é jogar com um sistema. Então, ele vai falar que ele vai se basear também na pedagogia de multiletramentos e ele vai trazer que essa gaming literacy não seria um letramento sobre jogos, mas uma forma de olhar para o mundo a partir de um olhar de jogos, que tem a ver com um olhar de sistemas, de entender como os sistemas se estruturam na realidade, um olhar do brincar, do play, porque o sistema ele não é rígido, um sistema de um jogo ele não enrijece, mas ele cria possibilidades para o jogar, para a interação, para a brincadeira. Estou resumindo muito, tá, gente? Leiam o texto que é incrível. E o design, que é essa noção de construção e reconstrução, né, e criação de sentidos. Então, assim, olhar para o mundo como sistemas em que a gente pode jogar com eles, brincar com eles e criar novos sistemas e recriar as regras. Então, isso foi muito inspirador para mim, em termos de vamos pensar sobre o mundo a partir de um olhar de jogos. Então, os estudantes fizeram uma pesquisa na parte da pesquisa de campo, só para tentar fechar o assunto, passar para os meus colegas. Eles resolveram pesquisar os problemas do SUS. Eles são estudantes de ensino médio técnico na área de saúde, eles estão se formando teoricamente para trabalhar no SUS. E quando a gente levantou os temas que eles gostariam de pesquisar, eles queriam falar dos defeitos do SUS, dos problemas do SUS. A gente falou, bem, tudo bem, mas então vocês são estudantes de saúde, vamos estudar os problemas. Quais são os problemas? A falta de vagas. Então a gente acabou indo estudar o sistema de regulação de vagas no SUS, que virou esse joguinho aqui, que é o jogo do CISREG, em que você assume o lugar de um médico regulador,
que é uma figura que quase ninguém conhece e que eles entrevistaram no processo de pesquisa. Bom, vamos entender como é que o CISREG funciona. A gente trouxe 2 profissionais que trabalham com o CISREG, eles entrevistaram uma parte dos alunos, nem todo mundo foi nesse dia. Depois a gente fez um grande mapa conceitual na mesa, com eles compartilhando, quem foi, compartilhou com os outros o que aprendeu. E aí, a partir desse mapa de relações que a gente identificou, a gente foi propondo para eles prototipar, criar formas de representar aquilo num jogo analógico. E aí o jogo é um tem uma amiga minha que fala que eu só faço jogo que faz as pessoas se sentirem mal, se ficarem agoniadas. Porque eu falo, mas é a realidade, os alunos resolveram fazer um jogo sobre a realidade. A realidade é difícil. A realidade desses médicos é difícil. Então o jogo coloca você nesse lugar. Como é que você consegue vaga dentro da limitação de vagas que existe no sistema? E as pessoas estão chegando com questões e necessidades de saúde. Então, assim, só para fechar, depois eu poderia falar muitas horas sobre isso, como dá para perceber. Mas, assim, e na entrevista com eles ficou muito patente como é que foi uma forma deles verem o outro lado, né? Eles trouxeram esse termo, o outro lado, de uma questão que eles viam na TV, que o CISREG era uma droga, que o sistema era o problema, que você não consegue ver a fila do CISREG, então o CISREG é ruim. E aí, com essa construção, eles viram que o CISREG não é ruim, o CISREG é democrático. Só que o CISREG ele é gerenciado por pessoas e ele só consegue gerenciar as vagas que existem. Então, a gente tem que se perguntar como é que a gente consegue mais vagas para o SUS? Como é que o SUS consegue mais vagas? Né? Então, é um jogo que, mais do que, além de trazer respostas ou olhares para esse sistema, também propõe perguntas. E eu acho que isso também é muito importante. Então, foi uma forma de provocar eles a ter um pensamento mais crítico, mais sistêmico, pensar em relações, colaborar, dialogar entre eles e também deslocar a gente, enquanto professor, dessa centralidade do saber. Né? A gente não estava ali para ensinar eles nada, a gente partiu das perguntas deles, fomos pesquisar junto, buscamos referências, né, válidas e interessantes, trouxemos as pessoas para eles perguntarem e apoiamos esse processo o tempo todo. Só queria reforçar também que a gente fez um trabalho com a linguagem de jogos no início do ano, tentando ajudar eles a entender essa linguagem, né, partindo um pouco dessa questão da pedagogia de multiletramentos. E eles falaram muito disso também na entrevista, né, do jogo como um recorte da realidade, como representação, de como que a gente representa essas coisas. Bom, obrigada, gente. E agora eu quero chamar o fantástico Leandro Demenciano Costa, que é CEO e Lead Game Designer da Ludilens, autor do livro O que os jogos de entretenimento têm, que os educativos não têm, e coordenador da pós-graduação em gamificação e jogos sérios do Instituto Infinet. Já desenvolveu mais de 80 jogos e gamificações para grandes empresas e mais recentemente tem se dedicado também a ensinar Serious Game Design para professores e Life Game Design para psicólogos no seu Instagram, leandrocosta.blog. E ele vai falar um pouco para a gente sobre a crescente demanda por jogos educativos e a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para isso. Obrigado por ter vindo, Leandro. O microfone é seu. Obrigado. Eu queria agradecer aí, primeiramente, ao Arnaldo pelo convite também, me senti muito honrado. Obrigado, Arnaldo. Eu não conhecia o Arnaldo ainda, ele entrou em contato direto comigo e me convidou. Eu perguntei até para ele, Arnaldo, como é que você me encontrou e tal. Foi simples, eu procurei no LinkedIn, achei seu site, do site achei seu telefone e entrei em contato. Falei, legal, que bom. E por meio dele também é que, pela primeira vez, eu ouvi dizer que meu livro era referência. Até então eu não tinha ouvido isso ainda de ninguém, então eu fico feliz de ter ouvido isso. E agradecer também a Cíntia aí por estar mediando, aos meus colegas também, ao Daniel pela presença aí, por todo mundo que está assistindo. Obrigado por terem acordado mais cedo aí no domingo. E estou muito feliz de participar aqui com vocês dessa mesa. Eu venho, né, eu comecei no mundo aí dos jogos de tabuleiro, criei meu jogo de tabuleiro aí, A Dama da Música,
É um jogo que acabou não sendo produzido. Eu comecei a produzir, mas não cheguei a comercializar, porque logo em seguida, ao final do meu mestrado, eu entrei para uma empresa de jogos digitais e aí o mundo digital me sugou 100%, mas levei muito da influência do desenvolvimento de jogo analógico para o mundo digital. Isso me ajudou muito. Mas a verdade é que acabei sendo realmente sugado muito pelo digital, mas sempre indo um pouquinho lá, às vezes no tabuleiro e conhecendo um jogo ou outro. E o que eu queria trazer mais hoje para vocês aqui é a visão de mercado, né? Porque, embora eu também seja da academia, tenha feito mestrado e hoje seja um coordenador pedagógico de um curso de gamificação em jogos sérios, até mesmo a instituição onde eu ensino é uma instituição orientada ao mercado, e eu estou há 10 anos aí mais voltado mesmo para a indústria, mais especificamente do digital, mas pelo digital também é jogo, né? E a gente consegue identificar algumas características, algumas coisas que estão acontecendo e que provavelmente se refletem também no mundo analógico. Com esse advento aí da gamificação, né, ou essa conscientização da gamificação e uso dela, começam a surgir várias fórmulas, vários dogmas já dizendo que o ideal não é jogo educativo, o ideal é gamificar o que existe. Só que nem tão lá, nem tão cá, né? Eu acho que existem contextos e contextos, então existem situações e situações. A gente vê também que a gamificação ela acaba não gerando todo um universo em torno do aluno, a ponto de isolá-lo num outro contexto e gerar aquela imersão, coisa que o jogo consegue, o jogo completo. Assim, isso tem se provado, né? Os jogos educativos estão recuperando esse lugar na importância pedagógica, e não só pedagógica, né? Mas a gente vê que todas as áreas aí que envolvem interação humana, que envolvem a necessidade de um processo que envolva ser humano, né, e ao mesmo tempo exija desse ser humano uma performance, todos esses processos estão partindo para a gamificação ou para jogos educativos, inserção de mecânicas de jogos e jogos mesmo. E cada vez mais eu entendo e estou vendo, né, as mais diversas áreas necessitando e demandando jogos educativos, jogos sérios, como a gente costuma chamar, né? Não só para educação, mas para saúde, para marketing. E até cheguei a publicar uma vez um painel foi no SB Games de 2009, já tem mais de 10 anos, que era Advergames, né? Advergames são os mesmos princípios para criar um Advergame, é o mesmo princípio para criar um jogo educativo. Eu mostro, né, também que o Advergame ele é um jogo educativo, né, porque você precisa ensinar para o público-alvo do teu produto o que o seu produto é e como usa esse produto para você poder mostrar o valor desse produto para esse público. Mas então essa crescente demanda aí de jogos, né, educativos, e ao mesmo tempo a gente vê que existe uma carência em conhecimento de game design, porque é uma área muito nova, né, a área de game design. A área de design, os pessoal já não entendem direito, que dirá game design e que dirá ainda gamificação, né, que é a aplicação de game design no contexto de não jogo. Então, e isso acaba se misturando, acaba sendo agravado pelo fato de nós não termos muitos cursos, muitas escolas ensinando jogos com foco em game design. É muito mais, como minha colega disse, para foco em programação, foco em arte e menos em game design. Oportunidade, então, que inclusive a gente aproveitou lá no Infinet para criar primeiramente, né, a gente tem um curso de graduação focado em game design, jogos digitais focado em game design. O curso que eu hoje coordeno de pós é focado ele era curso de desenvolvimento de games focado em game design,
e atualmente nós mudamos para jogos sérios e gamificação, porque a gente vê que realmente existe essa carência de conhecimento de game design. E é um conhecimento que vem muito da prática, né? É um conhecimento que vem muito de você fazer o jogo, entender o que acontece quando você coloca uma regra que não é tão intuitiva, uma regra que não é tão natural com aquele contexto de jogo, com aquele tema. Então, às vezes, eu vejo muito essa dificuldade das pessoas notarem essa diferença entre coloca então esse item aqui, coloca uma recompensa aqui, coloca mais essa regra aqui para poder dificultar. Só que não é simplesmente assim. Então, isso demanda uma sensibilidade que só vem com experiência mesmo e com muita leitura, conhecimento do campo de estudo de game design, livros que, na sua maioria, são todos em língua inglesa, né? Tem pouca literatura brasileira ainda para a área. Então, aliás, dos poucos aí de literatura brasileira, ou pelo menos que foram traduzidos para português, tem o livro que a minha colega também citou, a Cíntia, do Rules of Play, que é as regras do jogo, e tem também o Jess Shell, que é a arte de game design, muito bom, uma referência que eu sempre indico para os meus alunos, porque é muito teoria e prática, muito, muito legal mesmo, muito bem aplicado na prática. E a gente percebe aí também que há muitas pessoas dos próprios campos que demandam os jogos educativos entendendo o que sabem fazer. Então, existe esse engano também, né, da pessoa achar que sabe fazer, começa a fazer, faz, mas, na verdade, ela conhece muito da área dela, mas ela não conhece da aplicação de game design à área dela. Então, por essas pessoas acharem que sabem fazer, ou acharem que é tranquilo criar um jogo que fale bem, que faça bem da área dela, acaba que isso também produz equívocos aí. E eu, por estar trabalhando, a gente tem um laboratório lá também, no Instituto Infinet, de gamificação, e eu vejo a dificuldade dos alunos de não só... Porque, assim, tem a questão do game design, sim, tem, mas tem a questão também do serious game design, que pelo menos pelo ponto de vista do meu livro, por exemplo, onde eu não parto de um jogo, mas eu parto do objeto de conhecimento para criar um jogo de entretenimento, né, baseado na estrutura daquele objeto de conhecimento, as pessoas se perdem, né? As pessoas se perdem. Elas já perderam a referência do jogo, porque, na minha opinião, porque elas por terem pouca vivência nos cursos de jogos, de game design, elas não entendem a fisiologia do jogo. Elas não entendem, elas não têm intimidade com a fisiologia do jogo. Então, quando elas precisam criar um jogo inspirado em algo que não é jogo, elas se sentem perdidas, né? Elas não conseguem criar um jogo inspirado numa cadeira. Elas não conseguem criar um jogo inspirado num sistema que nunca foi jogo, né? Por exemplo, como eu criei na Dama da Música, né? Um jogo inspirado em transposição de tons. Então, como é que eu vou criar um jogo? Porque a ideia é você pegar, né, esse conhecimento que você adquire naturalmente nos jogos de entretenimento, porque, como todo mundo diz aí, e eu concordo, todo jogo de entretenimento é um jogo educativo, vai ensinar alguma coisa. Por mais que não seja aquilo que você gostaria que o jogo ensinasse, ele vai ensinar. E ele vai ensinar muito bem ensinado e de forma divertida, sem a criança sentir. O grande desafio da pedagogia, da criação de jogo educativo, é você fazer com que isso que se aprende de forma tão natural no jogo de entretenimento seja aprendido, aquilo que você quer que seja aprendido esteja nesse mesmo local, né? Seja essa coisa aprendida num jogo de entretenimento de forma natural, mas como é que eu projeto para que o que eu quero que seja aprendido esteja dessa forma natural dentro de um jogo tão divertido quanto o jogo de entretenimento? Então, essa é a dificuldade, e não basta apenas ler, por exemplo, o livro que eu escrevi, mas você precisa ter vivência mesmo, você tem que construir jogos, você tem que entender de game design para você poder
saber, né, entender com profundidade o que é o jogo. E nesse ponto é que eu acho que falta muita mão de obra qualificada. E a gente está desperdiçando grandes oportunidades. Eu sempre falo para os meus alunos lá, cara, você quer trabalhar na indústria de jogos digitais, ou você quer trabalhar numa Nintendo, quer trabalhar numa indústria dessa, você precisa de portfólio. E, na minha opinião, a grande oportunidade de você conseguir portfólio nos dias atuais é trabalhando com gamificação, com jogos educativos, jogos sérios, porque você vai estar recebendo para criar portfólio. Você vai estar recebendo de uma empresa, você vai estar sendo financiado para criar portfólio. E se você começa a criar jogos sérios da maneira como eu entendo que é a ideal, que é você priorizando entretenimento quando isso é possível, para poder potencializar a pedagogia, o ensino daquilo que você quer que ensine, o resultado é um jogo de entretenimento. É um jogo que você pode apresentar num portfólio tanto de jogo de entretenimento quanto num portfólio de jogo educativo e ninguém vai notar a diferença. A diferença vai estar simplesmente na aplicação daquilo ali e quando você fala, olha, esse jogo aqui ele foi desenvolvido para ensinar transposição de tons e você fala e aplica esse jogo numa escola de música, ele vai ter um potencial ali máximo para aquilo que ele foi projetado, mas nada impede que isso seja vendido como um jogo de entretenimento cujo público-alvo seja os músicos, né, ou aspirantes a músicos. E eu acho que a gente precisa crescer mais nessa questão do ensino de game design, porque a gente tem um grande oceano azul aí, né, mais especificamente serious game design, gamificação. Há um grande oceano azul, a gente olha, eu saio na rua e vejo um monte de processo que poderia ser jogo. E, no entanto, as pessoas nem estão conscientes de que estão jogando, né? E eu acho que com o advento aí, né, com a chegada aí da realidade aumentada e a popularização desses óculos, essa consciência do jogo no dia a dia, no cotidiano, vai crescer exponencialmente e isso vai demandar muito de game designers. Então a gente está aí, hoje a gente tem um oceano azul de oportunidades já, com as tecnologias que a gente já tem, né, para poder gamificar processos, mas isso ainda vai ficar mais azul ainda, esse oceano ainda vai crescer muito com a popularização dos Google Glasses, dos HoloLens e outras tecnologias com realidade mista e realidade aumentada. Bom, acho que eu já falei que eu tinha para colaborar, eu vou esperar as perguntas, vou passar a bola aí para o meu... Vou passar de novo para minha colega Cíntia, que vai apresentar o meu colega Daniel. Beleza, obrigada, Valeu. Leandro. Nossa, Valeu. Quero falar de várias coisas que você falou, acho que tem tudo a ver com o que eu penso também, adorei. Como é que eu não te conheci antes? Porra, eu tô usando o livro dele na minha dissertação também, olha aí. Fantástico. Pô, rapaz, Parabéns, Tem tudo aí. a ver. Pô, obrigado, feliz. Só para dar uma palhinha, um autor que até o Marcelo Vasconcelos, que está aqui também presente com a gente, que é lá da Fiocruz. Beijo no coração, querido. Me apresentou, que é o do Richard Duque, que ele vai falar de jogos como Gestalt. Eu acho que é Richard, né, Marcelo? Se eu falei errado. Que é incrível também, se alguém quiser. Caramba, que legal. Conhecer depois, vale a pena. Bom, vamos agora para Daniel de Santana Martins, que é ludólogo, futurista, designer, pesquisador, educador e consultor. Começou como designer gráfico, é pós-graduado em design estratégico pela SPM e agora mestrando em design na Caesar School. CEO da D+1 Design e Jogos, especializada em soluções e experiências de aprendizagem ludocêntricas, com foco na promoção de impacto social e habilidades socioemocionais, através de abordagens analógicas ou digitais. Sócio da Viture. Empresa que desenvolve experiências imersivas com tecnologias emergentes e consultoria em Futures Thinking. Vencedor da SB Games 2019 de melhor jogo brasileiro na categoria Outras Plataformas com o jogo Toteminions. Joguei, recomendo, realmente muito bom. Obrigado. Também finalista da 38ª edição, não vou falar em francês, por favor, do concurso internacional de criadores de jogos de sociedade, né, jogos de mesa, de Boulogne-Billancourt e do Festival Rebeldias também. Daniel, bola tá contigo. Obrigado.
Obrigado também a todo mundo que está aí, como foi dito e muito bem dito, 10 horas da manhã domingo, não é fácil, né? A gente gosta de dormir no domingo. Eu fico impressionado como a gente não planejou exatamente, né? Eu sabia mais ou menos o que vocês iam falar, mas como a fala de vocês convergiu com um pouco do que eu quero falar, né? Que é um pouco da intersecção entre ludologia, educação e futuros, que são as coisas que eu venho estudando nos últimos anos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Einstein, mas em se tratando de internet pode ter sido a Clarice Lispector também, porque vocês sabem, né? Tudo é Clarice Lispector. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação não. E tem uma outra dele também, que é os jogos são a forma mais elevada de investigação. Isso, para mim, é muito verdade, seja tenha sido o Einstein que disse ou não. Desde que eu me entendo por gente e eu comecei a fazer um movimento de, como o Steve Jobs recomenda, né, ligar pontos específicos da minha vida que me trouxeram na minha jornada e formaram o que eu sou hoje em dia, profissional e pessoalmente. Eu percebi que os jogos eles estão presentes na minha vida desde sempre. E eu acho que em nenhum momento da minha vida eu imaginei, até parar para pensar nisso ativamente, como uma possibilidade de que os jogos poderiam ser o meu ganha-pão ou a minha profissão. Sempre foi um assunto que, assim, os jogos sempre existiram, ponto, mas quem faz os jogos? Apesar de ter nomes e tal, normalmente as pessoas não se importam muito com isso. Elas sabem que eles existem e existem há muito tempo, e fica só por aí. Eu acho que essa falta de interação do saber mais sobre os jogos, que acho que a ludologia me ajudou muito a trazer esse comportamento de arqueólogo, né, de tentar buscar de onde veio, por que existe, onde come, hoje no Globo Repórter, ele veio principalmente quando eu comecei a fazer essas conexões e por perceber que muito do que eu aprendi e muito da minha formação cognitiva, pessoal, profissional, etc., ela foi mediada de alguma maneira e impulsionada através dos jogos. Então, foram os jogos de RPG que me ajudaram a ser eloquente, a gostar de estudar, a perder a minha timidez. Foram jogos digitais que me ajudaram a ter noções de como é que se fala com gente, como é que se interage e gerencia-se pessoas, como é que entende-se sistemas, e por aí vai. Então, os jogos, eles sempre me trouxeram muitas coisas, né? E por que as pessoas não fazem esse raciocínio que eu faço ou que eu fiz, e que tantos outros ainda fazem, né? Acerca da potencialidade que os jogos têm. Tem um colega nosso, que é o Guilherme Xavier. Eu amo o Guilherme Xavier de paixão. Ele é meu crush profissional e pessoal, porque ele é lindo. E ele acabou virando meu sócio também na Virtue, né? A gente divide um escritório e é sempre muito divertido o dia a dia trabalhando com o Geeks. E a gente adora colocar ludo na frente das palavras para criar novos verbetes. E a gente, numa dessas conversas, eu cunhei o termo junto com ele, que é a ludofobia. A sociedade é ludofóbica. A sociedade tem medo de se divertir. Por conta do pensamento capitalista vigente, a maneira como a sociedade se estruturou no século XIX para cá, na verdade, desde sempre para cá, a gente vive, está impregnado, entranhado um valor de que os jogos, eles são perda de tempo, ou eles são frívolos, ou eles são coisas de criança, e que eles não produzem nada. E eu entendo de onde veio esse raciocínio, porque não é muito tangível, não é muito perceptível e claro o que, de fato, depois de uma tarde jogando Monopoly, você construiu, né? Parece, na verdade, que você perdeu tempo. Se você olhar sob essa ótica de visão de mundo de século XIX, XVIII, sei lá, de muito tempo atrás. A questão toda é que, para mim, isso acaba criando um discurso que prescreveu. Ele não funciona mais. Ele não funciona mais porque a gente vive um mundo complexo, né? Estudando estudos de futuros, eu vejo o quanto... tem um conceito muito bacana, que acho que é o Peter Diamond que traz, que é o mundo VUCA, né? Que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu acho que esses são os adjetivos perfeitos para o mundo que a gente vive. E, acima de tudo,
as crianças e jovens dessas novas gerações, que surgem depois dos anos 2000 e cada vez mais, elas são cognitivamente adequadas para esse contexto. E a gente não. Nós somos migrantes digitais, nós somos migrantes em diversas mentalidades, a gente precisa fazer um esforço ativo para desconstruir e ressignificar esses paradigmas. Então, eu acho que, através dos jogos, como linguagem, muito bem colocado pela Cíntia, a gente consegue fazer essas desconstruções de forma mais eficaz, ou, no mínimo, de forma divertida. E, assim como o Leandro disse, de forma imperceptível, o que eu acho a maior beleza dos jogos. Porque, assim como eu precisei fazer um esforço para perceber o que os jogos me trouxeram, quando a gente se permite fruir através da ludicidade, a gente consegue alcançar muitas coisas e transcender a realidade. Isso porque a atividade de criar, ela está intrinsecamente ligada à atividade projetual, que é o design. Então, toda e qualquer profissão, seja ela você ser educador, cozinheiro, enfim, não importa, ela é uma atividade que ela parte de um raciocínio de design. E a gente vê muito isso com a popularização do design thinking, né, na educação, design thinking para cá, método design para lá, etc. E que, na verdade, assim, apesar da popularização, no fim das contas, isso sempre existiu. Para mim, todas as profissões, na verdade, são designers de alguma área específica. Porque o design ele não é uma profissão, o design é um comportamento. Né? Então, o professor é o design de educação. Designer de educação. O arquiteto é o designer de casas. O game designer é o designer de jogos. E o legal do design é que ele é uma atividade holística. É uma disciplina, de certa forma, multi, inter e transdisciplinar. Então, é infernal você ser designer, porque você tem que estudar muita coisa. Mas, independente de qualquer coisa que você estude, você tem que entender de gente. Você tem que, como eu costumo dizer para os meus alunos, você tem que se apaixonar pelos problemas das pessoas. Porque é para isso que a atividade de design, na essência, ela serve. Ela é tangibilizar uma intenção de transformação. Em outras palavras, é a gente tentar resolver, solucionar, trazer possibilidades de solução para problemas humanos. Não a gente criando, mas a gente co-criando com as pessoas que estão inseridas no contexto do problema. A gamificação, ela nada mais é do que outro método de design, né? Que vai se apropriar da linguagem, dos jargões, das técnicas de game design, para poder promover essas soluções em sala de aula ou em contextos não lúdicos, né? Com o único objetivo fim de promover engajamento ou trazer novos comportamentos e conhecimentos para os usuários. Mas, novamente, tudo que eu estou falando vai girar sempre em torno de gente, saca? Então, e aí quando a gente pensa em educação, acho que a primeira coisa que a gente associa, a primeira palavra que a gente associa é problema. Por quê? Assim como já prescreveu esse raciocínio ludofóbico da sociedade, que não vê o valor que os jogos podem ter, o modelo educacional, para mim, também já prescreveu. Eu acho que para muitos que estão aqui também. E a gente acaba seguindo com a maré nos atavismos que nos foram ensinados sem questioná-los. E acho que começar a estudar estudos de futuros, ou futures thinking, que é outro campo de conhecimento bastante interdisciplinar que eu venho estudando, ele começou a me deixar muito, muito fascinado, exatamente porque o objetivo do futures thinking, ou do futurismo, como alguns traduzem aqui no Brasil, não é a gente tentar acertar o futuro, não é prever, não é acertar, muito pelo contrário, é a gente propor possibilidades, ou cenários que sejam possíveis, plausíveis, prováveis ou preferidos. Né? O conceito de futuro preferível, que é uma coisa fascinante, ele é uma visão de futuro, né? Um cenário, um contexto ficcional, que eu trago o meu juízo de valor, ou seja, eu quero que aconteça ou deveria acontecer de uma determinada maneira. E eu, como ludólogo, game designer, educador, pai e tantos outros chapéus, né, que o mundo complexo faz com que eu tenha, eu vou sempre trabalhar, essa é a beleza do Future Thinking, eu vou trabalhar para que eu consiga, em momentos,
tangibilizar essa visão de futuro para que isso possa, de alguma maneira, inspirar e acelerar a chegada naquele cenário. Então, mais do que ficar reclamando sobre os problemas da educação, ou problemas de qualquer contexto que eu esteja inserido, eu, como designer, eu tento pensar, como o Leandro trouxe, em sistemas, quais são os problemas, as falhas, as estruturas, as regras, para que, assim, entendendo desse pensamento, desses métodos, me apropriando desses pensamentos, metodologias, métodos, ferramentas, eu consiga subvertê-los para acelerar essa visão ideal de futuro, baseada nesses meus valores que eu preconizo. E por que eu escolhi jogos? Não é só porque eu sou ludólogo, mas porque, como os outros colegas trouxeram, os jogos eles são algo muito maior do que a gente, né? Para mim, a ludicidade é um comportamento. Tanto que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um fanfarrão de marca maior. Por quê? Porque a ludicidade norteia todo e qualquer processo meu, seja ele relacional, cognitivo, profissional, não importa. Eu me divirto o tempo inteiro, né? E isso faz com que a minha vida seja mais leve. E isso eu aprendi com jogos. Cara, se eu tenho uma vida super leve, divertida, em que eu ainda consigo ganhar dinheiro, promover impacto positivo e as pessoas se divertirem comigo, né, que são valores que eu aprendi com os jogos, cara, eu quero que o mundo inteiro jogue. E essa é um pouco a minha declaração, né, o meu mote, a minha bandeira hoje. Como é que a gente desconstrói a ludofobia e como que a gente alcança um futuro em que a ludicidade seja o critério norteador das relações, instituições, produções de conhecimento, estruturas, sistemas e por aí vai. Então, quanto tempo eu ainda tenho? Eu estou falando pra caramba e não estou acompanhando o tempo aqui, não. 2 minutos. Me ajuda aí. 2 minutos? Então, para fechar isso tudo, isso é um pouco das aspirações que eu venho tentando alcançar. A Cíntia, acabou que na minha descrição não ficou claro quem sou eu na fila do pão na educação, mas eu já fui professor. Na verdade, desde que eu comecei a estudar game design em 2011, 6 meses depois eu já estava dando aula de game design sem nunca ter lançado um jogo. Primeiro, porque eu sou uma mentira muito bem contada. Segundo, porque eu acho que eu tenho a capacidade, o Arnaldo já me falou isso, né, de seduzir, fascinar e encantar pessoas. A coisa boa é que eu sou um cara legal, eu acho, ou eu tento não ser babaca. Então, eu uso isso para o bem. Então, eu comecei a dar aula para ensinar as pessoas como fazer jogos. No meio do processo, eu desenvolvi, de fato, jogos, ou seja, a mentira virou verdade. E de lá para cá, eu ajudei a criar a maioria dos cursos que tem no Rio de Janeiro hoje, game design, quer dizer, da época, e que inspiraram outros, né? Eu acredito. Então, já trabalhei no Senai, já trabalhei no Senac, já escrevi coisa para o Senai, já escrevi coisa para o Senac, já escrevi coisa para a Escola SESC de ensino médio, e parei no NAVE, né, que é o Núcleo Avançado de Educação, que é um projeto lindíssimo do CESA, Secretaria de Educação, Instituto Futuro, enfim, de Rio de Janeiro e Pernambuco. Comecei como professor em 2015 e em 2017 eu fui fazer a coordenação pedagógica e estratégica da escola lá de Pernambuco. Morei 2 anos em Recife, voltei e agora estou trabalhando como consultor full-time, né? E como é que eu venho fazendo para alcançar esses futuros, né? Que eu disse, esse futuro visual? Eu sei. Eu faço experimentos o tempo todo com os meus filhos, com os meus alunos, meus estudantes, etc. Eu vou depois, tendo tempo, já que meu tempo está super curto, tentar trazer alguns dos artigos que eu escrevi, mas basicamente se o jogo é linguagem, linguagens promovem sentido. Então, acho que a gente pode usar essa linguagem para comunicar sobre novos valores, sobre valores positivos, para promover impactos positivos através de jogos sérios, empáticos, que é outro campo fascinante de jogos que eu adoro, através de entretenimento. O principal é que nós temos responsabilidade pelo que nós criamos. E acho que falta essa criticidade, não só para os educadores, mas também para os designers, de entender que nós somos responsáveis pelos resultados, implicações e desdobramentos das coisas que a gente cria, das pessoas que a gente forma, das relações que a gente constrói. Então, é um pouco por aí, tá? Fui certinho, ó, viu? Obrigada, Daniel. Gente, a gente tem... Quantos minutos, Arnaldo? 10, 15? 15 minutos? Vamos até 11h05?
É isso? Pode ser, boa. Para a gente não passar? Tá. Boa. Então, vou tentar trazer aqui. A gente teve 3, 4 perguntas, mais ou menos. Vamos lá, tentar passar um pouquinho rapidinho por elas. O professor Xavier falou assim, muitas vezes... Caraca, desculpa, professor Xavier, cara. O professor Xavier ele tá com a gente, comigo, Daniel. Eu só quero ser um X-Men depois que ele falou comigo. Então, vamos ver aqui a perspectiva do professor Xavier. Fantástico. Muitas vezes, quando nos propomos a fazer um jogo para ser aplicado em sala de aula, temos a intenção de criar sistemas em que o aluno aprenda conceitos ou métodos através do jogo. No entanto, muitas vezes o resultado final vai muito mais para o processo de avaliação da aprendizagem e não propriamente do ensino. Como os palestrantes, quer dizer, o uso do jogo para uma avaliação, né, se o estudante aprendeu ou não. Como os palestrantes veem essa dualidade, como lidaram com essa linha tênue e como enxergam o panorama que já existe hoje disponível no mercado. Quer falar um pouquinho disso, Leandro? Bom, então, eu vejo que isso acaba sendo uma consequência daquilo que eu trouxe, né? De muitas vezes o professor não ter essa vivência de game design mais enraizada e se apropriar de mecânicas de jogo que ele já conhece e aí vir com o conhecimento que ele quer que seja trabalhado e colar esse conhecimento na base do jogo que ele conhece, quando na verdade ele deveria fazer o caminho contrário, se ele não quiser só avaliar, né? Porque se ele não quiser só avaliar, se ele quiser ensinar algum conteúdo ali, ele precisa basear a experiência não numa estrutura de jogo pré-criada, a não ser que essa estrutura esteja perfeitamente adequada àquilo que ele gostaria de passar. Mas aí também vai demandar um trabalho de pesquisa desse professor, de conhecer vários outros jogos de tabuleiro e tentar identificar dentro dessas estruturas já existentes uma que seja adequada àquilo que ele quer passar para os alunos. Mas caso não exista essa vivência, mas a pessoa conheça bastante de game design, já criou muitos jogos, entende de jogo, dá para ele partir daquilo que ele quer ensinar a passar e criar, basear nessa estrutura de conhecimento o jogo de entretenimento que ele vai criar para que as pessoas construam aquele conhecimento jogando. Do contrário, você vai acabar caindo sempre naquele clichê de pegar um quiz e botar ali perguntas onde os alunos não estão jogando para aprender as respostas, eles estão sendo avaliados e você está entregando as respostas para eles quando eles erram. Então, é mais ou menos uma aprendizagem como ela sempre foi, né? Do professor revelando o correto para o aluno e não deixando ele construir um conhecimento que seria o correto ou o mais adequado do ponto de vista de aprendizagem construtivista, e que eu acredito que hoje é consciente de todos os professores que é o ideal, né? Dele ser só um facilitador e deixar o aluno construir o próprio conhecimento. Assim ele faz no jogo de entretenimento, né, com o que ele aprende jogando ali naquele jogo de entretenimento. E é isso que todos aqui estamos convidando os nossos queridos professores a se aprofundarem, aprenderem mais de game design para conseguir criar essas experiências nas salas de aula. Acho que é isso. Daniel, quer complementar alguma coisa? Não, senão nosso tempo vai estourar. Vamos para a próxima, então. Eu acho que essa última fala do Leandro, assim, eu concordo plenamente. Eu ia também falar da questão do quiz, né? E dessa questão da estrutura desse conhecimento. Preciso pontuar que, assim, quem me ensinou isso foi o Guilherme Xavier, o nosso outro professor Xavier, de que a linguagem dos jogos, ela é infinita, entendeu? Você pode representar o que seja. Na época, eu nunca tinha nem ouvido falar em jogos de tabuleiro modernos, mas com ele eu aprendi que eu podia representar qualquer coisa, com pecinhas e pedacinhos e tabuleiros de formas diferentes e formas diferentes de caminhar e cartas e dados, que essa linguagem está aí para a gente explorar, né? E que tem justamente que transpor essa estrutura, né? Esse conceito. E eu diria também que o jogo não necessariamente ele precisa ser usado para ensinar alguma coisa especificamente. Ele pode sensibilizar, ele pode provocar questionamentos, ele pode provocar debate entre os estudantes. E eu acho que isso é super potente, porque você vai proporcionar uma experiência
e acho que tem tudo a ver com o Ian Bogost também, que o Marcelo colocou nas referências, que é essa coisa do o jogo persuasivo, ele não necessariamente vai totalmente te persuadir, passar a pensar daquela forma, mas ele pode te proporcionar uma vivência de uma experiência, e aí você, a partir dessa vivência, refletir. Então, então essas pessoas que fazem parte desse grupo social têm uma vivência que faz elas se sentirem dessa forma. Eu me senti dessa forma no jogo. Como é que a gente pensa sobre a situação desse grupo social, por exemplo, né? Falando de uma forma bem abrangente. Vamos em frente, então, e o gancho que eu queria puxar da última fala do Leandro, e do que o Daniel tinha falado também, era sobre a pergunta do Leonardo Abreu, que é: dado o interesse e potencial de jogos como ferramenta pedagógica, como aproximar ou oportunizar os conceitos ou fundamentos de game design aos profissionais de educação? Tá. Esse é basicamente a minha dissertação. Eu estou criando um método, na verdade está criado, Arnaldo, inclusive, foi querido estar ali, devidamente creditado na minha dissertação, que está em vias de revisão, que é basicamente isso. Assim, eu acredito muito, Cíntia, num conceito que as pessoas adoram o termo em inglês, né? Eu vou usar o termo em inglês, que é o original, que é o lance do give back, né? Você devolve para a sociedade, para o mundo, um pouco do que você aprendeu. Eu acho que a gente tem que começar a ter um raciocínio colaborativo, assim como nos jogos, né? Então, eu aprendi sobre game design, etc. É uma jornada aí que tem quase 10 anos. Então, eu tentei sintetizar isso através de um método, né? Que eu estou chamando de DM3, DM ao cubo, aliás, que é Daniel Martins, coincidentemente, intencionalmente. Mas é um método de também 6 etapas ali, em que eu me aproprio de diversos raciocínios e outros métodos, faço uma colcha de retalhos, e eu começo de uma forma simples, que é basicamente, ok, o ideal era esse educador fazer uma série de passos prévios para poder se apropriar desses conhecimentos. O primeiro, ele precisa vencer a ludofobia, tá? Se eu dissesse assim, talvez uma jornada, um passo a passo para usar, vence a ludofobia. Ou seja, para de achar que jogar Candy Crush é perda de tempo, que jogar board game é chato, e por aí vai. E que o teu filho jogando LOL é um idiota. Ele não é. Tem um sentido do porquê ele está ali. É divertido para ele por alguma razão. Então, se a gente começar a ter um comportamento quase infantil, né, de curiosidade genuína, de tentar entender por que aquela coisa é tão divertido para as crianças, para os jovens e por aí vai. E não tentar, por conta do nosso viés geracional, falar assim, isso é uma bosta, não quero não. Né? Então, vence a ludofobia, se preocupa genuinamente e pesquisa genuinamente sobre essas estruturas, começa a jogar, eu acho que seria o próximo passo. Leitura é essencial, a gente falou um monte de livro aí, mas eu acho que leitura é essencial, mas nunca vai superar fazer um jogo. E aí, como o Leandro falou, o teu primeiro jogo pode ser um quiz, ótimo. Ele vai ser uma bosta? Vai. Mas depois de você fazer várias vezes, em algum momento você começa a entender. Se você tiver esse olhar genuíno de investigação e curiosidade de criança, você vai... por que não está funcionando mais? Por que as crianças, os estudantes estão achando chato? Será que não tem outras maneiras? Né? E aí o meu raciocínio lá do método, para fechar, ele pressupõe... Ele parte de jogos que a maioria dos professores e pessoas conhecem. Eu fiz uma categorização histórica, né, que vai estar, inclusive, na minha dissertação, que, inclusive, debatemos isso, né, Arnaldo, lá no Ludus Magistério, deu uma discussão legal, que é, basicamente, eu pego jogos antigos não, clássicos, que é xadrez, dama, essas coisas mais abstratas, os jogos modernos, que eu considero modernos, né, que é Jogo da Vida, que vem ali do meados do século XVIII para cá, até 95, que é quando entram os contemporâneos, com Catan e tantos outros jogos aí de tabuleiro. E aí eu pego essa faixa de tempo, de estruturas de jogos, e falo, ok, vamos olhar para esses jogos, desconstruir esses jogos, entender o que a gente precisa abordar pedagogicamente, e vamos tentar inserir nesses jogos, no design, fazer um redesign desses jogos, com essa semente pedagógica aí. Aí, utilizando métodos, ferramentas de game design, de design, de métodos de design, por aí vai. Né? Tá para sair aí, já acabei. Tá para sair em breve mais.
Muito bom, obrigada, Daniela. Bom, a gente está finalizando, né? O Arnaldo já deu o sinal ali. Teve uma outra pergunta do Clever também, que era, eu já meio que respondi no chat, que era se os estudantes já tinham algum repertório lúdico e se poderia dar algumas dicas. É um pouco do que o Daniel já falou também, é jogar. Perder o medo de jogar na escola, perder talvez o pudor de jogar na escola, né? Até nessa última experiência a gente só conseguiu dedicar uma aula para jogar, e aí no final eu falei, tinha que ter mais, sabe? Tinha que jogar. Inclusive eu não tinha feito o curso do Arnaldo ainda, e o Arnaldo me inspirou muito nesse sentido. Eu falei, da próxima vez toda aula vai ter jogo. Toda aula a gente vai jogar pelo menos alguma coisa, porque você vai encontrando você vai se familiarizando, né, com esse objeto. Fala, Leandro. Deixa eu só complementar aqui, que eu acho que muito da dificuldade do professor de criar um jogo que gere aprendizagem, né, dos alunos na sala de aula, é a massa de conteúdo que precisa ser dado num curto período de tempo, né? Então, assim, eu acho que é bom levar a ludicidade, sim, para a sala de aula, é bom ter um tempo para isso, mas eu entendo a necessidade também de você chegar ali e ter que vomitar um monte de conhecimento para o cara, e, assim, infelizmente, nosso sistema hoje, que ainda é aquele de vestibular, acaba meio que forçando um pouco você ter que... Não tem como, em algum momento você vai ter que entregar para o aluno alguma coisa. Mas, por outro lado, se você cria uma atividade, se você consegue criar um jogo que transcenda a sala de aula, né, se você consegue criar um entretenimento que faça com que essas crianças ou esses alunos mais velhos, né, levem para casa uma atividade que continue se desenvolvendo durante a semana e tudo mais, você acaba pegando muito, e aí que está a necessidade do lúdico, da criança não notar, né, a ruptura, a diferença entre o momento de lazer e o momento de estudo. É o cara começar a estudar e, de repente, está se divertindo ali, continua aprendendo. E por que tem que ser classificado em um momento de estudo e um momento de diversão, né? Não faz sentido. Então, assim, eu entendo, sim, que hoje ainda existe essa necessidade ainda da gente... Mas eu acredito também que essa necessidade existe muito por conta do sistema e por conta também da gente conhecer pouco de game design. Que a gente conseguiria, talvez, contornar esse sistema por meio de conhecimento de ludicidade, como disse o meu colega aí, o Daniel Santana. Eu só queria dar essa contribuição. Maravilha. Muito bom. Eu acho que tem que ser feitas oficinas e cursos de game design para professores, assim, e o curso do Arnaldo é um exemplo, que não é exatamente de game design, mas vai trazer essa cultura, né, essa linguagem para os professores. Conheci vários jogos super bacanas no curso dele, lá no ISERJ. As oficinas Gamerama que o Guilherme Xavier fazia, e tem que ter mais, e oficinas lúdicas. É isso, temos que fazer cursos. Eu quero fazer todos. Eu fiz um workshop do Fast Food da Política lá em São Paulo, que era de um dia, mas foi super bacana também. Eu achei... Enfim, temos que procurar conhecer mais de jogos e de game design. Então, gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos, as pessoas que estão aqui nesse domingo de manhã, o Arnaldo, que organizou esse painel. E, enfim, vamos continuar conversando, porque uma hora não dá. É isso aí, muito pouco. Olha, vocês não estavam aqui em outras mesas, mas a gente acabou adotando uma tradição aqui ao longo da Gen Con, uma tradição que se formou nesses dias, tá? A tradição é a seguinte: todo mundo bota a tela em grade e abre as suas câmeras e seus áudios, tá? Pra gente fazer o nosso tchau coletivo caótico. Ó, galera, vocês conhecerem as partidas de vocês, né? Isso aí, cara! Fantástico! Legal! Ana Paula faz jogo com os alunos. Valeu, foi massa. Fantástico! Tchau, parabéns! Obrigada. Valeu, gente.